Olá, amigos! Estamos aqui novamente no nosso Café Psicológico. Hoje iremos falar do tema Quando um relacionamento acaba. Iremos falar do tema muito propício, porque todos nós já tivemos relacionamentos, todos nós já tivemos pessoas na nossa vida que não fazem parte mais da nossa jornada. Quantos de nós tivemos namorados, namoradas, maridos, pessoas pertinhos de nós que já morreram, desencarnaram, e nós ainda estamos com aquela dor do relacionamento ter terminado. Então hoje nós vamos falar o que acontece, o que a gente pode fazer, qual é esse sistema dentro da gente, né? O que acontece ali quando um relacionamento acaba. Eu vou começar falando de uma psiquiatra especialíssima. Essa psiquiatra se chama Elisabeth Kubler-Ross. A psiquiatra Kubler-Ross, ela disse algo maravilhoso. Ela estudava pessoas, principalmente crianças que estavam perto da morte. Ela estudava pessoas que estavam realmente no estágio e ela olhava também as famílias dessas pessoas e como ficava aquilo no momento da despedida, qual era o processo de luto. Então, no caso da doutora Ross, ela estudou e ela viu que existia um estágio de luto quando alguém falecia, desencarnasse, a palavra que vocês quiserem. E ela disse que toda pessoa que fica sofre um momento de luto. E ela disse isso nos momentos de quando alguém morre. É, porém, muito semelhante a quando um relacionamento acaba. E hoje nós vamos falar isso e eu quero que vocês olhem nas suas vidas, seja lá qual relacionamento acabou, porque na maioria das pessoas já tiveram um relacionamento, né, que não faz parte mais, e muitas das pessoas estão sofrendo ainda por isso. Então, quando a doutora Ross traz esse processo de luto, eu quero que nós agora vamos trazer isso para relacionamentos e não para mortes. A doutora Ross diz assim: no primeiro momento que a gente escuta que algo acabou, na verdade que alguém faleceu, o que acontece quando a gente primeiro escuta que, nossa, você recebe aquele telefonema e você atende o telefone e você escuta: fulano acaba de morrer, fulano faleceu. A primeira experiência quando isso acontece é a de negação. Nós não conseguimos acreditar nisso. Quantos de nós sentamos falando: isso não é verdade, você está brincando, isso não está acontecendo. O mesmo acontece com relacionamentos. Quando um parceiro chega pra gente, ou pior, não chega pra gente, simplesmente nos deixa, quando um divórcio acontece, quando alguém simplesmente você descobre que você está sendo traído, que você descobre que você está sendo deixado, vamos colocar assim entre aspas, a primeira resposta é a negação. Nós não acreditamos que isso está acontecendo. Nossa primeira reação é: não, isso não está acontecendo. Se um amigo conta-nos que o nosso parceiro está nos traindo financeiramente, carnalmente, com mentiras, seja lá o que for, simplesmente a pessoa perdeu o interesse por nós, nós não queremos acreditar. Nós até xingamos o mensageiro. Quantas das vezes alguém nos prova que essa pessoa não mais está conosco e nós ainda xingamos a pessoa? Para com isso. Está tentando fazer inferno na minha vida. Ele ainda me ama. De onde que você tirou isso? Não é? Quando acaba, quando o parceiro nos diz: olha, não está dando mais, eu quero acabar. Não, você está louco. Você está falando isso porque você não pensou bem. Olha, nós temos crianças, nós temos isso, a gente já passeou tanto. Nós queremos negação. Nós exercitamos a negação. O segundo estágio é a raiva. Quando novamente uma pessoa morre, primeiro a gente diz: não, isso não aconteceu. Em segundo lugar, nós começamos a ficar com raiva. Como assim ele morreu? Quem não levou no hospital? Será que ninguém estava prestando atenção que a pessoa estava doente? Ou a gente começa a ficar com raiva dos médicos, com raiva da vida. Quantas pessoas vocês conhecem que são pessoas que estão extremamente
zangadas com a vida, pessoas de mau humor. Isso tem muito, às vezes, com o processo de raiva de algo que foi tirado da vida. E ainda está ali ruminando aquele sentimento. Então, em relacionamentos, o primeiro estágio é a negação. O segundo estágio é a raiva. Nós começamos a ficar com raiva. Mas por que você está com raiva? Uai, eu tô com raiva. Como assim você vai sair? Você vai me deixar? Ah, é por causa de fulano? Ah, é por causa disso? Como assim? E agora? Como que eu vou pagar as contas? Ou quando a pessoa simplesmente te deixa, sem nenhuma explicação, né? Nós começamos a ter essa raiva, nós começamos a sentir raiva e o perigo é que a gente começa a passar essas raivas para o nosso dia a dia, para as outras pessoas. A gente não necessariamente retribui para a pessoa que nos deixou. Retribui não é a palavra, mas a gente não envia, né, essa raiva para ela, mas a gente envia também essa raiva para todos. São pessoas muitas vezes amargas, que estão nesse estágio de raiva por anos. A doutora Elizabeth disse que não existe uma certa, um certo tempo para cada estágio. Existe, sim, saudável tem, mas nós podemos passar pelo tanto que nós quisermos. Às vezes uma pessoa está em negação de um relacionamento que já acabou há 10 anos atrás e ela ainda acredita que não acabou. Continua vivendo na mesma casa e não entende que já acabou há anos, que vocês agora são simplesmente pessoas que vivem na mesma casa, né? Então, segundo lugar é a raiva. Terceiro lugar, quando acontece um desligamento, né, é a barganha, a negociação. Aí nós vamos ver que muitas das vezes, quando é um caso de morte, nós começamos a barganhar com Deus, né? Nós começamos a falar, Deus, não faça que isso esteja acontecendo. Eu vou para a igreja toda semana a partir disso. Não, meu Deus, olha, ou talvez o paramédico está ali dando respiração, né, boca a boca, no paciente que é o seu parceiro e você está vendo aquilo, qualquer pessoa, e você não, continua, e aquilo já está 1 hora, a pessoa já foi, e você continua barganhando com o médico. Não, continua, barganhamos com Deus. Mas no relacionamento, nós barganhamos muitas vezes com as pessoas, né, com ela mesma. A gente fala assim, não, esse relacionamento não pode acabar, eu vou mudar. Ou não, vamos mudar de país, talvez as coisas melhorem. Não, isso aí, quantas vezes nos divórcios nós vemos as pessoas mudarem completamente o físico? Quem aqui já acabou com um relacionamento, ou foi, vamos colocar entre aspas, deixado, e nesse momento a pessoa começa a frequentar a ginástica, a academia, ela começa a mudar o cabelo, a cor, as mulheres principalmente começam a fazer cirurgias plásticas. É um tipo de barganha. Ela quer dizer assim, olha, você me deixou, olha o que você perdeu. Ou olha para mim que eu estou mudada, não é mais aquela pessoa, eu sou outra. E no fundo, ela está dizendo assim, volte, porque eu já não sou. O que você não gostava em mim agora é diferente. Mas a gente começa a fazer isso num estágio exterior, né? E isso na maioria das vezes. Muitas vezes a pessoa, quando isso acontece depois de aceitar tudo, é uma coisa saudável, se você quer voltar a trabalhar esse autoestima. Mas quando ainda está naquele barulho que um relacionamento acabou, muito rápido, as pessoas estão, na verdade, barganhando, né? Aquelas pessoas que ficam ali mandando text, né? Mandando WhatsApp, mandando, telefonando, compulsivamente, volta, onde que você tá? Volta. Não, as coisas mudaram, eu agora sou diferente. A gente começa a entrar nessa barganha, tentando resgatar a pessoa que ela já não quer mais fazer parte da sua vida. E nós não nos damos conta que estamos sendo intransigentes. Nós estamos afastando cada vez essa pessoa mais. Porque cada vez que a gente mostra uma certa aflição de querer algo, nós nos tornamos uma pessoa muito menos atraente. Quando a gente, pensa bem pessoal, quando vocês vão procurar um emprego e aquela pessoa está fazendo a entrevista, se vocês chegam lá com aquela cara de desespero que você precisa daquele emprego, ou você chega lá confiante, falando, olha,
Eu seria um ótimo, né? Você um ótimo, seja lá o que eu estou aplicando. Se você me empregar, vai ser excelente. Eu posso te provar que eu vou. Qual dos dois ele vai, né, fazer que entrar na firma dele? Aquele que está ali mostrando desesperado ou aquele que está com calma mostrando as suas qualidades? Mesma coisa no relacionamento. Quando então a pessoa quer barganhar e mandar esses textos e trazer o outro de volta e mostrar que as coisas vão ser diferentes, isso acaba empurrando ela para lá, né? Mas a gente tem esse período de barganha até chegar a hora do momento de depressão. No caso da morte, é onde muitas pessoas entram em uma depressão porque elas agora já estão começando a entender mesmo que não adianta não aceitar, não adianta ficar com raiva, não adianta barganhar com Deus ou com os médicos ou quem for. E agora elas começam a entrar numa fuga, numa depressão. É uma depressão reativa, né? Então, no momento também de um relacionamento, quando ele acaba, primeiro, então, existe a denial, existe aquela negação. Segundo, a raiva. Agora eu fico com raiva porque aquilo ali, eu sei que eu não posso continuar falando que aquilo não está acontecendo, mas eu começo a ficar com raiva. Depois vem a barganha. Eu vou negociando, ver se tem alguma maneira de trazer. Muitas pessoas começam até a ir em lugares aí que fazem feitiço, trabalho, que se chama assim, não é? Começa a ir naquelas pessoas que muitas vezes são sem escrúpulo nenhum, querem o seu dinheiro para falar justamente o que você quer ouvir. E fala, olha, traga para mim um cabelo, uma pena. São lugares que nós precisamos tomar muito cuidado com essas coisas. São pessoas que te prometem, né? Olha, faz isso. Isso é muito perigoso, pessoal. Isso aí é completamente o oposto da fé em Deus. Nós estamos barganhando, né? Né? Dona tal, traga o seu marido de volta em 3 dias. Já viram isso, né? Então isso é aquela barganha que nós, seres humanos, temos que ter muito cuidado. Isso mostra o oposto da fé em Deus, né? Então, nesse caso, a gente entende que, ok, a pessoa não adianta eu ficar negando, não adianta eu ficar com raiva, não adianta mais a barganha, agora eu entro em depressão. Então agora eu começo a ficar triste, eu começo a depressão é o quê? É uma fuga, né, do que está acontecendo. Então a depressão, a gente entra na depressão porque tudo está acontecendo de uma maneira que eu não consigo lidar com aquilo. Então eu vou me esconder dentro de mim mesmo. E isso pode ter muitas vezes ligações com vidas passadas, óbvio. Ninguém pode falar que alguém, uma criança, nasce deprimida. Por quê? A gente sabe que somos espíritos milenários, espíritos velhos, né? Não é, a vida não é aqui 80 anos, 90 anos, impossível. Onde seria a graça e a bondade e a justiça de Deus se isso fosse verdade, né? Então a gente vai continuando e entra nessa depressão, até que um dia a gente entende e a gente fala, ok, essa pessoa realmente não faz parte da minha vida mais. Este é o último estágio, que é a aceitação. Então a gente lembra que nós vamos passar pela, né, negação, pela raiva, pela barganha, né, ou negociação, pela depressão, e às vezes pode ser somente uma tristeza profunda. E por último chegaremos à aceitação. Quando nós chegamos na aceitação, não quer dizer que não vamos pensar nessa pessoa, que não vamos até tirar lições. Como que eu poderia ter feito diferente para mim não fazer cometer os mesmos erros? Quantas pessoas estão em relacionamentos tóxicos? Tóxicos mesmo. Relacionamentos que já não deveriam estar há anos. Mas elas continuam insistindo em algo. Por que elas insistem tanto? O medo, a autoconfiança delas estão em zero. Quando elas também não têm aquele pedaço de fé de dizer, meu Deus, como que eu posso ter algo novo e bom na minha vida se eu ainda estou apegado ao que não funciona? Ah, mas eu quero uma pessoa boa, uma pessoa carismática, uma pessoa que tem um coração bom, uma pessoa justa, honesta, engraçada, né? Na minha vida. Como que eu posso querer isso se eu ainda estou caminhando com uma pessoa descontrolada, tóxica, violenta, uma pessoa que não me quer?
É impossível, a desconexão é muito grande. E a nossa necessidade de deixar aquilo que não funciona ir é um caminho na fé. Quando a gente fala, e pessoal, isso não quer dizer só pessoas, isso significa profissões, isso a gente pode levar para várias coisas. Por que eu ainda agarro tantas coisas na minha vida que já não funcionam? Às vezes essa pessoa, esse relacionamento, não faz parte mais da minha vida. E eu continuo insistindo. A insistência ela é perigosa, porque a insistência só funciona a curto prazo. Depois disso, começa a ser, como se diz, uma pessoa turrona, uma pessoa que é insistente no ponto em que ela quer o que quer, independente do que os outros querem. Isso tem a ver com o quê? O nosso egoísmo. E muitas das vezes a gente tem que prestar atenção, porque é óbvio que eu trago aqui um pedacinho da minha fé, que eu sou espírita, e nós estamos aqui falando para várias rádios também, em uma maneira, né, Jesus era muito, ele era muito claro em relação ao egoísmo, né? Nós vamos saber que Allan Kardec disse assim, que o egoísmo é a fonte de todos os vícios. Isso ele vai falar ali como se diz, no Livro dos Espíritos, ele diz assim, todos os vícios, se vocês forem ver, tem como base esse vício, que é o egoísmo. O que é o egoísmo? Ego, eu. Eu quero do meu jeito. Vamos lá, pessoal, a escala então, né? Vamos olhar então esse egoísmo. Quando nós não aceitamos algo que uma pessoa não nos gosta mais, essa pessoa já não faz parte da minha vida, mas eu não aceito, isso tem a ver com o nosso egoísmo? Sim, porque eu queria que ela não estivesse fazendo isso, né? Então, de certa forma, tem um egoísmo aí. Não, como assim? Ela não quer. Eu não quero aceitar essa situação. Mas nós sabemos que na vida temos que aceitar situações, que nem todas as situações estão ali bonitinhas para o nosso bel prazer. Acontecem coisas, mas todas as situações têm algum aprendizado. A segunda, né? A raiva. A raiva, pessoal, tem sempre a ver com o que eu queria que tivesse acontecido e não aconteceu. Existia um professor meu na universidade que certa vez ele entrou na sala de aula e o assunto era raiva. E ele disse assim, eu sei, vocês alunos, eu sei por que vocês ficam com raiva. Todos vocês. Eu olhei para ele e disse assim, como assim? Como uma pessoa pode saber o porquê que eu fico com raiva? E ele disse assim, nós só ficamos com raiva porque as coisas não saíram do jeito que nós queríamos. Pessoal, isso é de uma sabedoria imensa, porque nós realmente só ficamos com raiva quando as coisas não saem do nosso jeito. Então, aí a gente fala, não, mas eu fico com raiva quando eu vejo alguém cair na rua e ninguém ajudar. Sim, mas você queria o quê? Que não fosse assim, né? Que alguém tivesse ajudado. Quando você fica com raiva que alguém saiu da sua vida, que alguém te deixou, que alguém morreu, que você perdeu alguma coisa, perdi a minha chave do carro, a gente começa a ficar o quê? Primeiro a negação, depois a raiva. Por que a raiva? Tem a ver com egoísmo? Muitas das vezes sim. Muitas das vezes nós ficamos com raiva porque, como assim ele me deixou? Né? Como se essa pessoa também não tivesse o direito. E ela pode estar certa ou errada de querer outra pessoa. Não ameniza o erro de alguém que te traiu, de alguém que pegou seu dinheiro e saiu correndo. Não ameniza o erro dela, mas ela tem o livre-arbítrio dela. Ela pode sim te deixar, por qualquer motivo. Isso é uma escolha dela. Agora, a escolha de ficar com raiva é nossa. Eu vou ruminar essa raiva na minha cabeça, no meu peito, como se diz, né? Tomar este veneno e esperar que o outro morra, né? Isso é uma raiva. Essa pessoa não faz mais parte da minha vida, então eu estou com raiva. Por quê? Porque eu queria que não tivesse sido assim. Já imaginou se o universo inteiro dessemos tudo o que quiséssemos? E aí? Onde entraria os relacionamentos, né? Porque um dia você quer que chove e o seu amigo quer que dê sol. Você quer que
a sua aula comece às 9 e o outro quer que comece às 7. Se você pensar bem, as grandes amizades acabam por falta de negociação boa, para que todos se dê bem. Uma pessoa quer algo e pronto, tem que ser do jeito dela. Se não for do jeito dela, acaba. E isso entra pela barganha. Então, quando a gente vai olhar ali a parte da barganha, quando o relacionamento acaba, a gente quer sempre negociar. E quando a gente negocia, a gente quer o quê? Puxar a sardinha para o nosso lado, né? Então, esse egoísmo, às vezes, eu quero que seja a melhor parte para o meu lado, né? Arroz, feijão, batata frita e bife. Ok, fica com o arroz e feijão e a batata frita e bife fica para mim, né? Então, quando a gente entra para essa negociação errática, porque a pessoa já saiu, ela quer sair da sua vida, e você quer insistir que ela fique. Isso tem a ver com o egoísmo, sim. E a gente vai ver ali Allan Kardec falando que o egoísmo é a fonte de todos os vícios. E se você olhar todos os vícios, é porque eu quero do meu jeito. Isso, pessoal, parece uma chinelada, mas é algo só para a gente ficar atento. Depois disso, né, da barganha, aquela depressão. E muitas vezes nós entramos num estágio de depressão, porque nós não queremos lidar com a situação. A gente não quer acreditar, a gente já barganhou, já brigou, já se descabelou, mas aí a gente fala, se ela não pode ser minha, eu também não quero ninguém. Quem aqui já escutou isso? Colocar um muro. Nossa, agora eu não quero mais namorar. Essa pessoa me traiu, não confio mais nem em ninguém. Como se nós fôssemos pessoas perfeitas. E não somos. Nós também temos os nossos defeitos. E dói, pessoal. Quando o relacionamento acaba, claro que dói. Claro que nós vamos passar também por esses estágios. E não quer dizer que eles têm que ser exatamente nessa ordem, por um tempo determinado. Algumas pessoas simplesmente não passam. Algumas aceitam com claridade, com harmonia. Então, isso mostra uma evolução espiritual muito grande. Quando alguém decide sair da sua vida, por bem ou por mal, se ela, né, te fez algo mal ou não, ou se ela morreu, se ela já desencarnou, quando nós aprendemos, ou quando a gente, vamos dizer assim, chegar num estágio evolutivo em que a gente nem precisa passar por tudo isso, né, e simplesmente renunciar, resignar e aceitar. Isso aí mostra uma evolução espiritual imensa. Quando alguém te deixar, quando um amigo não querer mais falar com você, e você não precisa aí falar, não, isso não está acontecendo, começa a ficar com raiva, começa a barganhar com o amigo, falar mal do amigo, depois começa a ficar rebeldia, depressão. Quando você simplesmente falar assim, ok, é um direito dele, eu gostaria que não fosse assim. Eu vou tentar, deixa eu conversar com ele para ver o que está acontecendo, se alguma coisa que eu fiz. Mas se ele insistir em não querer mais a minha amizade, eu vou ficar triste um pouquinho, mas vai passar. Mesma coisa com relacionamento. Quando a gente começa a tirar esses empecilhos da negação, da raiva, da depressão, da barganha, quando a gente conseguir fazer eles em estágios menores, ou pular eles todos e chegar numa aceitação de falar, essa pessoa tem o direito dela. Isso é o oposto do egoísmo. Por quê? Isso mostra também uma fé em Deus. Isso mostra que você tem fé na vida. Que nada nos acontece para que a gente seja triste, para que a gente se dê mal. Se existe um Deus bom e justo, em todas as situações existe um aprendizado. Em todas as situações na Terra, existe algum aprendizado para a sua evolução moral, para a sua evolução intelectual. E quando a gente trabalha isso, a gente começa a ser pessoas que aceitam as coisas com mais harmonia, com aquela coisa realmente ali, ok, essa pessoa, eu com certeza já tive pessoas ali na minha vida que eu queria resgatar. São pessoas que já passaram na minha vida, e vocês também me falem se eu estou errada. Se olhar para trás, vocês, às vezes no Facebook a gente quer, né, ver se um amigo, onde que está aquele amigo, a gente quer resgatar aquela amizade que às vezes desapareceu, ou ele brigou com você. Isso é bom, mas se a pessoa quiser continuar lá, nós temos que aceitar e entender que o nosso ego, ele não pode ser alimentado de uma maneira em que
O seu jeito sempre tem que prevalecer. Vamos deixar o que já não faz parte da nossa vida. E uma outra pergunta, né, de Allan Kardec, ele no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele pergunta, né, existe um dos espíritos, Pascal, que diz assim, olha, o homem só possui em sua plenidade, em sua plena propriedade, aquilo que ele pode levar com ele depois da morte. Será que a gente pode levar conosco pessoas, coisas? Não. Nós só vamos poder levar conosco depois da morte nosso aprendizado, nossa experiência, nossos pensamentos, nossos atos, tudo aquilo que faz parte do espírito. Nenhuma pessoa é nossa. Nenhuma coisa é nossa. Tudo está aqui para o nosso uso, para o nosso progresso, por um tempo. Deus nos empresta tudo, mas nada é nosso, e muito menos as pessoas. Esta era a minha mensagem de hoje, já estamos na hora. Eu queria passar para vocês, para estudarem em suas vidas, qual estágio eu estou em relação a pessoas que não fazem mais parte, que em relacionamento, no meu namorado, no meu ex, na minha ex-esposa, naquela pessoa que já faleceu, nesse relacionamento que eu estou tentando ainda, que eu ainda estou, mas está tão turbulento. Vamos procurar saber qual estágio. Você ainda está em negação? Você ainda está tampando os olhos com uma peneira? É óbvio que já acabou, mas você ainda está insistindo nesse relacionamento? Segundo, né, você está com raiva porque essa pessoa não te quer mais ou que não faz parte mais? Você está aí cuspindo raiva em todo mundo porque o relacionamento seu não está dando certo? Ou até na pessoa? Você está na fase da barganha? Continua barganhando, mandando telefonemas, textos, e-mails excessivos, tentando negociar esse relacionamento. Quantos relacionamentos você sai de casa, volta para casa, ele sai de casa, volta para casa? Vocês já quebraram esse namoro 1000 vezes e voltam com o namoro por causa de alguma barganha, tentam negociar e vê que não está dando certo. Quantos, né, de vocês, de todos nós, estamos na fase da depressão, de querer fechar o mundo? Pessoas que dizem assim, eu vou construir uma parede agora, ninguém mais vai quebrar o meu coração. Que visão infantil, que visão triste, porque você deixa de confiar na vida, né? Então, a gente vai abrir e falar assim, eu vou confiar na vida, eu só vou ter pessoas boas, ou pessoas que encaixem a quem eu sou, quando eu deixo aquelas que não encaixam mais ir embora. Mas não, nós queremos fazer as coisas, né? Aqui é um círculo, aqui é um quadrado, e eu quero fazer caber um dentro do outro. Mas não cabe. E a gente insiste numa coisa que já não faz parte. E finalmente, quando chegarmos então nesta aceitação, que é um estágio mais lindo, né? Essa aceitação de falar, deixa aqueles que não fazem parte mais irem. Eles têm os direitos deles. E não chore, ou seja, chore. Passe pelo processo, mas passe pelo esse processo com a cabeça erguida, com uma positividade, sabendo que você vai sair por cima, sair bem, sair porque você confia em Deus, você confia na vida, você está se abrindo para outro capítulo. E quando a gente não quer fechar um capítulo, é onde nós sofremos demais. Essa é a minha mensagem, pessoal, do Café Psicológico. Estamos ali todos os, né, no mesmo horário, estaremos aqui na semana que vem. Na semana que vem falaremos de outro tópico. Podem deixar aqui sugestões também, viu? Obrigada a todos.